Glória a Deus, eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, é uma alegria estar mais uma noite aqui com os irmãos, participando desse formato de culto online. Que Deus possa estar abençoando poderosamente a sua vida nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Salmo de número 121. E se você puder deixar a sua Bíblia aí aberta na sua casa, porque é um salmo pequeno, somente de 8 versículos, e eu estarei transitando por eles durante essa mensagem. Salmo de número 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra e a tua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Eu tive a oportunidade de estar falando neste salmo, terça-feira agora, na nossa doutrina. E quando o pastor nos convidou para trazer uma palavra nessa noite também, aqui na sede, o meu coração se encheu de alegria de também compartilhar com os irmãos esse texto, porque creio que assim como Deus falou comigo na terça-feira, certamente Ele irá falar contigo também nesse momento. O Salmo de número 121, ele é considerado como o Salmo do soldado. Davi escreveu esse Salmo, portanto, quando estava num acampamento. Esse Salmo também era conhecido como Salmo do viajante. Ele pertence a uma seção que é chamada na Bíblia de Cânticos dos Degraus, ou Cântico das Peregrinações, ou Cântico de Romagem. Porque os viajantes, durante a sua peregrinação para Jerusalém, durante as festividades, eles iam fazendo citações desse salmo ao longo da viagem. E é interessante que esse salmo ele tem como objetivo trazer a mim e a você um encorajamento de confiarmos mais no Senhor, principalmente nos dias em que nós estamos atravessando. Eu poderia até perguntar para você nessa noite, quem não está precisando de ajuda? Ou quem não está precisando de um socorro? Até parece que hoje nós podemos, diante das circunstâncias, dizer com alegria o que o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, apesar de estar faltando tudo, apesar de estar faltando muita coisa na minha e na tua vida, porque viver hoje não está fácil. E essa pergunta que o salmista faz logo na introdução desse salmo, quando ele diz que eleva os montes para os montes, de onde virá o seu socorro, não é uma pergunta tão simples, mas é uma pergunta pertinente para os dias em que ele estava atravessando. Nós sabemos, como eu falei, como era conhecido o Salmo do Soldado, ou seja, certamente alguns soldados enfrentando as guerras estavam fazendo citações, os viajantes que saíam nas suas peregrinações. Ele tinha o desafio da estrada, o perigo de assalto, o perigo dos animais selvagens, as estradas não eram muito interessantes, as estradas acidentadas. As intempéries, o frio, o calor, além das guerras que eles poderiam enfrentar durante o seu trajeto. Mas quando ele faz essa pergunta, ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes. Logo em seguida, ele vem uma resposta que também não é uma resposta óbvia. Também não é uma resposta tão simples, principalmente para aqueles dias em que o salmista estava atravessando. Ele vivia dias em que as pessoas viviam ali a crença no politeísmo, onde eles acreditavam na existência de vários deuses que protegiam não só a sua lavoura, mas também que protegiam o deus da guerra, por exemplo. E eles eram seduzidos a acreditar em muitos deuses. Outros confiavam na força do império, confiavam na força do seu exército, na força dos seus soldados, na força dos seus guerreiros. Por isso que ele vai dizer em outro salmo, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. E o que dirá hoje?
Hoje, da mesma forma, amados irmãos, se nós estivéssemos fazendo essa mesma pergunta que o salmista fez, esse mesmo questionamento, quando eu olho para o monte, de onde me virá o socorro, principalmente desde a renascença, onde nós fomos a humanidade foi motivada a substituir o teocentrismo pelo antropocentrismo, o homem passou a ser o centro de todas as coisas, e aí nós passamos a confiar na força da nossa capacidade intelectual, nós fomos motivados a confiar na nossa estabilidade econômica, e hoje, principalmente, onde nós somos motivados a confiar na ciência. Certamente eu e você, assim como o salmista, devemos dizer: nós confiaremos no Senhor, porque o nosso socorro vem do Senhor. E aí, amados irmãos, quando nós lemos esse salmo e começamos a perceber por que o salmista, ele diz que vai confiar no Senhor, ou por que razão eu devo esperar no Senhor, por que motivo eu devo nesta noite aí, onde você está na sua casa, muitas vezes com questionamento, a incerteza do amanhã, ou você não sabe o que virá amanhã, ou como será o seu amanhã, na sua saúde, no seu emprego, ou diante da situação que você está vivendo, por que motivo eu devo confiar no Senhor? Você pode até estar me perguntando nessa noite. E olha aí, por favor, por gentileza, no verso de número 3, com a tua Bíblia aberta, ele diz assim, no verso 3: Ele não permitirá que os seus pés, ou que os teus pés vacilem. A primeira certeza que o salmista dá para o soldado, para o viajante, a primeira certeza que o salmista dá a mim e a você nessa noite, é que o Senhor nos dará proteção durante o nosso caminho, durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada. O salmista, ele diz isso justamente para dizer: olha, meu irmão, você não pode andar com medo. Olha, meu irmão, você não pode estar amedrontado, você não pode olhar para as circunstâncias e aí perder o equilíbrio, ou muitas vezes perder a motivação, porque o Senhor guardará os teus pés para que eles não vacilem. O salmista está dizendo assim: você precisa andar com confiança, você precisa confiar no Senhor. É como ele diz também no Salmo 119, no verso 105, quando ele diz que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para o nosso caminho. É interessante quando ele diz que ele não permitirá que os meus pés vacilem, que os teus pés vacilem. Está dizendo o seguinte: no momento em que nós confiamos no Senhor, o Senhor nos guarda para que não tomemos decisões precipitadas. O Senhor nos guarda do imediatismo. O Senhor nos guarda muitas vezes de cometermos imprudência, diante do desespero, diante da luta. Se nós não estivermos confiando no Senhor, é possível que a gente possa tomar atitudes imprudentes, possa querer soluções rápidas, e muitas vezes essas soluções rápidas nos trarão mais desespero, nos trarão mais angústia. E o salmista diz: olha, confia no Senhor, porque Ele irá guardar os teus pés para que não vacile. Quando eu estava lendo essa mensagem e preparando para trazer para os irmãos nessa noite, o Senhor me fez lembrar de 2 Crônicas, capítulo de número 20, no verso de número 15, quando Jaziel, ele se volta para o povo, e em especial para Josafá, e diz assim: escute com atenção toda Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenha medo, nem se assuste por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas é de Deus. E é isso que o salmista quer nessa noite, dar a mim e a você essa garantia. No momento em que nós colocamos no Senhor, depositamos no Senhor a nossa confiança, a luta passa a ser dele, e Ele não permite agora que os nossos pés vacilem. Portanto, meu irmão, nesta noite, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é não estar assustado diante dessa situação ou das circunstâncias, mas estarmos confiando no Senhor. A segunda razão que o salmista nos dá aqui, porque eu devo esperar no Senhor, está no verso de número 7, dá uma olhada aí com a tua Bíblia aberta, por gentileza. O verso de número 7 diz: o Senhor te guardará, ou o Senhor guardará você de todo mal. Aqui é sem exceção. Ele diz que o Senhor nos guardará de todo mal.
E aí ele conclui esse texto com a convicção muito linda, quando ele diz: o Senhor guardará a tua alma. Os dias que nós estamos atravessando impõem a nós muitas questões que confundem a nossa mente, muitas emoções que tumultuam os nossos sentimentos. Quantas pessoas não conseguem mais nem dormir? Quantas pessoas não conseguem mais descansar? Somos bombardeados 24 horas com notícias. Toda hora você vai dormir à noite e quando acorda de manhã, o seu WhatsApp tem 200 mensagens. E muitas dessas mensagens, ela vem, parece que do inferno, para abalar a nossa estrutura, para abalar a nossa confiança, para nos desanimar, para nos desmotivar. É interessante, amados irmãos, que nós estamos vivendo dias em que muitas vezes as pessoas se envolvem em discussões em grupos de WhatsApp, brigas intermináveis em grupos de WhatsApp, muitas vezes as pessoas não se entendem. E tudo isso é uma carga muito pesada na nossa alma. E o salmista está dizendo assim: o Senhor guarda a tua alma. Olha, meu irmão, o salmista está dizendo o seguinte: não é hora de crise nós estarmos separados, nós estamos vivendo num momento de crise, não é hora de estarmos em brigas, em discussões infindáveis, em grupos de WhatsApp, um tem uma bandeira A, outro levanta a bandeira B, não, essa é a hora de nós levantarmos a bandeira do Evangelho e nos unirmos em oração, para que o Senhor Deus se manifeste em nossa nação, produzindo muitos frutos para o seu reino. Quando você muitas vezes olha o noticiário, mortes por conta da enfermidade, mortes por acidente de trânsito, morte por conta da criminalidade, e o nosso estado é um dos estados campeão nessa mortandade por conta da violência, e você vê tudo isso, e tudo isso vai tumultuando, vai carregando a tua alma, vai te dando desespero, vai muitas vezes dando a você uma síndrome do pânico, uma vontade de, muitas vezes, de entrar num desespero, mas o salmista está dizendo assim: o Senhor guarda a tua alma. O salmista estava vivendo uma situação também parecida, em que a sua alma estava beirando o desespero, aí ele pergunta para a sua alma e diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é meu auxílio, Ele é meu Deus. Nesta noite, meu irmão, é a noite em que você deve confiar no Senhor e deixar o Senhor cuidar da tua alma, cuidar dos teus sentimentos, cuidar das tuas emoções. Entrega teu caminho ao Senhor nesta noite, confia nele e o mais Ele tudo fará. Aleluia! Foi por isso que Salomão, quando ele escreveu o seu livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 23, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Que Deus nessa noite te dê essa mesma convicção do salmista e dizer: Senhor, eu elevo os meus olhos para os montes e não vejo de nada de lá, mas o meu socorro vem de ti, que fez o céu e a terra, e que nessa noite tu possa guardar a minha alma. Por isso, Senhor, me ajude a fugir da polêmica, me ajude a fugir dos conflitos, me ajude a fugir dos embates, para que a minha alma esteja preservada e a minha alma cumpra o seu papel de ser alma, cumpra o seu papel de ser adorador, de estar adorando ao Senhor, que fez os céus e a terra. Em terceiro lugar, o salmista diz o seguinte: você deve confiar no Senhor, porque Ele fez os céus e a terra, porque Ele vai guardar a tua alma, e também Ele vai guardar os teus negócios. Olha aí, por favor, o verso de número 8, quando ele diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Quando o salmista está falando isso, ele está falando para um viajante
que está indo muitas vezes para a celebração da Páscoa, para as festas judaicas, e muitas vezes ele está indo com a sua família, muitas vezes ele está indo e está levando mercadoria, muitas vezes ele está indo e ele sabe que terão assaltantes na estrada, que irão tomar o seu patrimônio, ou tudo aquilo que ele tem é aquela bagagem, tudo que ele tem é aquela bagagem e ele vai ser espoliado. Mas o salmista diz, olha, o Senhor guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída, o Senhor te guardará. Aleluia, meu irmão, quando o salmista diz isso, ele está falando aqui, irmãos, para a dinâmica da vida. Ele está falando que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus nos guarda, porque é dele que vem o nosso socorro, na dinâmica do dia a dia. Eu sei que por conta desses lockdowns que nós estamos vivendo, principalmente alguns dos irmãos que estão me ouvindo, que são feirantes, que são autônomos, que são profissionais liberais, e que estão vivendo a iminência de perder os seus pontos, perder o seu emprego, perder o seu comércio, de ser demitido. Eu sei que muitos que estão nos assistindo nessa noite estão justamente com essa insegurança. Mas deixa eu dizer para ti nessa noite, o salmista diz, o Senhor guardará a minha entrada, guardará a minha saída, não só hoje, não só amanhã, não só durante a pandemia, mas Ele me guardará para sempre. Pode até ser que portas se fechem. Pode até ser que determinadas portas na minha e na tua vida se fechem, mas no momento em que eu confio no Senhor, que fez os céus e a terra, portas também se abrirão. Porque o salmista está dizendo que o Senhor Deus que fez tudo isso, que é uma porta de emprego. Por isso, meu amigo, meu irmão, nessa noite, entenda uma coisa, Deus é teu parceiro, então você não pode sonhar pequeno. O salmista, ele escrevendo o Salmo 127, no verso 1 e 2, ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E eu achei fantástico o verso 2, quando ele diz assim, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão, que conseguiu com tanto esforço, aos seus amados, o Senhor dá enquanto dorme. O que o salmista está dizendo assim, não é o acordar cedo, não é o dormir tarde, não é o meu esforço, eu preciso me esforçar, eu preciso fazer a minha parte, mas com todo o meu esforço, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, meu esforço será em vão. O salmista nessa noite me estimula, a mim e a você, ou nos estimula nesse momento, a confiar no Senhor, a entregar ao Senhor a nossa vida, a nossa confiança, e certamente Ele fará tudo por nós. Aleluia. Mas por que, irmãos, que o salmista Davi aqui é insistente nesse salmo? Por que ele é insistente? E por que ele convoca aqui o peregrino, ele convoca aqui o soldado a confiar no Senhor? Porque se você olhar com atenção esse Salmo de número 121, que talvez você já leu tantas vezes, você vai perceber nesse Salmo a onipotência de Deus. Você vai contemplar nesse Salmo a onisciência de Deus. Você vai contemplar nesse salmo a onipresença de Deus. O salmista diz que Ele fez os céus e a terra. Ele diz assim, Ele guarda a minha alma, então Ele sabe o que passa aqui dentro, Ele sabe o que eu estou pensando nesse momento, e Ele diz assim, Ele guardará, Ele é a tua sombra, ou seja, o Senhor Deus se projeta sobre nós, há uma projeção de Deus sobre aquele que o teme, Ele o livra, Ele guarda. Aleluia. Meu irmão, nesta noite,
Entenda que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, é a tua direita, Ele guardará a tua alma. O salmista está te convidando, está me convidando nesta noite a dizer o seguinte: você precisa confiar nesse Deus que é onipotente. Você precisa confiar nesse Deus que é onisciente. E você precisa confiar nesse Deus que é onipresente. E o texto diz, irmãos, aqui, dá uma olhada aqui, ele olha para o monte e diz assim: esse monte é forte, mas o meu Deus foi que fez o monte. O peregrino vai caminhando à noite e o sol é causticante, mas ele diz: o sol não irá me molestar de dia, nem eu terei perturbações à noite, porque o Senhor guarda a minha alma, Ele fez todas as coisas. O salmista está dizendo aqui, irmãos, que não há nada nesse mundo que fuja ao controle de Deus. Não há nada nesse mundo que não esteja a mão de Deus ali. E Deus, amados irmãos, nessa noite também me convida e te convida a sermos ousados. Eu sei que muitas vezes nós somos motivados a duvidar, a muitas vezes buscar um plano B, mas nesta noite a palavra de Deus não existe plano B, nem existe plano A, existe um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente que sabe todas as coisas e que está te guardando de todos os teus caminhos. Em terceiro e último lugar, o salmista, ele vai me estimular a confiar em Deus, porque Ele me guarda no meu caminho, Ele guarda a minha alma, Ele me guarda na dinâmica da vida. Ele vai me estimular em Deus, porque esse Deus é onipresente, onipotente, onisciente. E em terceiro e último lugar, o salmista quer dizer para mim e para você nessa noite, é que eu e você não podemos perder o foco. E nós precisamos estar focados na direção certa. Porque tudo à nossa volta quer nos distrair. A doença, o perigo, as más notícias, as más informações, as discussões infindáveis nos grupos. Mas o salmista quer dizer para você o seguinte: você precisa olhar na direção certa. Dá uma olhada, por favor, por gentileza, no verso 1, quando ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Se eu ficar olhando só para os montes, se eu ficar só olhando para o problema, se eu ficar olhando só para a dificuldade, se eu ficar procurando culpados, porque muitas vezes quando acontece alguma coisa conosco, a gente diz: foi culpa, quem foi culpado? Quem puxou meu tapete? Mas o salmista, ele pergunta, e parece que o próprio Deus se manifesta a ele, ou não sei dizer se alguém falou com ele, se algum companheiro, eu não sei dizer se no acampamento ele estava conversando com alguém durante a descrição desse salmo, ou se ele estava orando e Deus revelou, não sei. Eu sei que a resposta vem e diz: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amados irmãos, eu sei, já repeti isso por diversas vezes nessa noite. Tudo nos estimula ao desânimo. Muitas coisas nos estimulam ao desespero, ao pânico. Mas nesta noite nós precisamos ser ousados como o salmista e dizer: não é desse problema que virá a solução, é do Senhor que fez os céus e a terra. Porque, meus irmãos, no momento em que você olha para o Senhor, tudo muda. Enquanto eu estiver olhando só para um problema, só para a dificuldade, só para a falta, só para a escassez, eu vou ter, muitas vezes, eu vou chegar a conclusões absurdas.
Mas no momento em que eu olhar para o Senhor, tudo muda. Lembra-se do rei da Síria, quando cerca a casa de Eliseu? E o seu moço ali, o seu discípulo, entra em pânico e diz: olha, profeta, o exército da Síria está sobre nós, e nós não temos como enfrentá-los, são muitos. E o profeta diz: calma, os que estão conosco são maiores, ou é maior o que está conosco. Mas parece que o moço ainda do profeta, naquela condição ainda de pânico, de desespero, diz: mas como isso pode acontecer? Calma, deixa eu orar por você. Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E no momento em que ele olha agora, com outro olhar, tudo muda. Eu quero te convidar nesta noite a mudar o teu foco. Eu quero nesta noite te convidar a mudar o teu foco. Até hoje você estava olhando para o problema. Até hoje você estava olhando para a escassez. Até hoje você estava olhando para a situação. Mas nessa noite eu quero te convidar a olhar para o Senhor, que fez os céus e a terra. A confiar no Senhor, que fez os céus e a terra. O texto diz que 3 reis cercam Josafá e diz que vão destruí-lo. E Josafá, ele vai fazer uma oração a Deus, e ele é sincero na sua oração, quando diz: Deus, é verdade que eles são mais fortes do que eu, é verdade que eles são mais numerosos do que eu, mas Deus, deixa eu dizer uma coisa, eu não estou olhando para a força do exército deles, eu não estou olhando para a quantidade de soldados que ele tem, nem para o seu armamento, eu não estou olhando para a minha capacidade de guerrear. Não, Deus, os meus olhos estão postos em Ti. E quando ele diz isso, então Deus diz: então só louva. Então, meu irmão, talvez essa experiência de Josafá seja a experiência que eu e você devamos viver nessa noite. Cantando o hino 322 da harpa cristã, em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Aleluia! E é interessante, irmãos, porque no momento em que eu olho para o Senhor, todas as minhas convicções, elas são impactadas. No momento em que eu olho para o Senhor, eu sou impactado. Porque o salmista, ele diz: é dos montes? Não. Aí o verso de número 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando você começa a olhar agora para o céu, para a terra, para o sol, para a lua, para todo o universo, tudo que foi criado por Deus, e você começa a contemplar tudo isso, aí você olha agora para você olha agora para o seu problema. O que é o seu problema? Eu não estou desprezando, eu não estou diminuindo o seu problema. Todos nós temos, mas eu estou te mostrando a grandeza desse Deus. Que é isso que o salmista quis mostrar para o soldado que estava em guerra. Era isso que o salmista quis mostrar para os viajantes, dizendo o seguinte: olha, aquele que te guarda, foi ele que fez toda essa estrutura. E ele diz, olha, irmãos, que coisa interessante, quando ele diz assim: ele é a tua sombra, a tua direita, no verso 5, ele está dizendo o seguinte: esse Deus, Ele se projeta sobre ti, Ele é a tua proteção, é Ele que te guarda. Foi por isso que o salmista, diante do perigo, quando Saul, quando os exércitos estavam perseguindo Davi, ele dizia assim: em paz eu me deito, e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Meu irmão, eu sei que os problemas, as lutas, muitas vezes elas tiram o nosso sono, mas no momento em que você dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, esse problema é maior, é grande, esse problema é maior do que eu, é difícil, eu não tenho condição, mas eu quero nessa noite orar e dizer que Tu é Deus onipotente, que Tu é Deus onisciente.
E para encerrar, amados irmãos, ele diz aqui no verso de número 8, dá uma olhada por gentileza. Ele diz que o Senhor nos guardará para sempre. O Senhor nos guardará para sempre, não é algo transitório, não é algo passageiro, não é um escape. O Senhor na minha e na tua vida não é só um escape, não. O texto diz que Ele nos guardará para sempre. Ele guardará a minha saída, a minha entrada para sempre. Pode até ser que eu passe por situações adversas, pode até ser que eu passe novamente por novas lutas, por novos desafios, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque Cristo está conosco, porque o nosso Deus está conosco. Ele é a nossa sombra e a nossa direita. Que Deus possa te ajudar, que Deus possa te abençoar, que Deus possa nessa noite conduzir o teu coração para esta verdade. E eu quero te pedir que medite mais uma vez nesse salmo. Mas eu quero te pedir que você não faça uma leitura simples, mas que você faça uma leitura contemplando esse Deus onisciente, esse Deus onipresente na minha e na tua vida. Ore comigo, amado Deus e querido Pai. Eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que Tu tem nos proporcionado. Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade em que Tu nos deu, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, nesse formato de culto remoto. Senhor amado, e os nossos irmãos em seus lares. Deus, que Tu possa nesta noite, ó Pai, nos encher com esta convicção, com esta alegria do salmista, e crer, Senhor amado, que Tu está presente, que Tu é um Deus onipotente, e que Tu és, ó Pai amado, poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Que a Tua mão, Senhor, esteja estendida sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre o nosso pastor presidente, pastor Osíris, toda a diretoria da igreja, eu entrego em Tuas mãos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Os irmãos